Simbora, galera concurseira, vamos dar mais uma revisadinha aqui em 8666 através de questões. Pessoal, estamos postando vídeo todos os dias aqui, então já se inscreve no canal, deixa o like, manda pros amigos. Vamos avaliar essa questãozinha aqui sobre licitações e contratos. Referente às normas para contratos da administração pública estabelecidas na Lei 8666, analise as seguintes assertivas. Pessoal, como eu disse, 8666 trata tanto de licitações quanto dos contratos da administração pública. Dessa vez a questão trata sobre contratos. Vamos analisar aqui a primeira assertiva. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão, pessoal, clareza e precisão, as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. Pessoal, tudo certinho aqui na nossa assertiva 1. Isso aqui é literalmente o que está na nossa lei. E vamos marcar aqui palavras-chave acerca dessa passagem aqui da lei, porque ela está logo lá no primeiro capítulo sobre contratos da lei. Ou seja, os contratos vão ter que ter as cláusulas, claramente, pessoal, no contrato vai ter que ter as cláusulas que vai definir o quê? Os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes. E essas cláusulas, elas devem estar redigidas com clareza e precisão, assim como todo contrato deve ser. Como eu disse, está logo no artigo 54, que é o primeiro que começa a falar sobre contratos na nossa Lei 8666. Resumidamente, vai falar o seguinte, nosso parágrafo primeiro. Com clareza e precisão, eu preciso ter cláusulas redigidas com clareza e precisão que me mostre direitos, obrigações e responsabilidades das partes. É isso que fala o nosso parágrafo primeiro do nosso artigo. Aproveitando aqui, a gente também revisa o caput, né? E vai ver que os contratos administrativos, pessoal, eles se balizam tanto por preceitos de direito público, e subsidiariamente ou supletivamente vai também ser regido subsidiariamente pela teoria geral dos contratos e também pelas disposições de direito privado. Então, regra geral, os contratos administrativos da administração pública vão seguir os preceitos de direito público, logicamente, mas supletivamente, subsidiariamente, como uma forma complementar às disposições de direito público, também o direito privado vai poder ser aplicado aos contratos administrativos, beleza? Vamos para a próxima assertiva. A critério da autoridade competente em cada caso e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Pessoal, aqui tá certinho novamente, traz a definição correta lá da lei sobre garantia e importante ressaltar aqui que a garantia só vai se dar, pessoal, se tiver prevista no instrumento convocatório. Como, por exemplo, no edital, que é o instrumento convocatório mais comum nas licitações. Então, a gente vai fazer agora um esqueminha aqui, rápido, para lembrar tudo sobre garantia. Tudo sobre garantia a gente vai lembrar. Primeiro ponto, pessoal. A garantia, ela não é obrigatória. Ela é tão somente facultativa. Olha aqui o que a nossa lei vai dizer. A critério da autoridade e desde que prevista no instrumento convocatório, como eu disse. Poderá ser exigida a prestação só se for prevista no instrumento convocatório e também a autoridade pode colocar ou não no edital isso. Então, a garantia, né, considera-se como uma coisa facultativa, porque é a critério da autoridade e também só vai haver garantia se tiver previsto no instrumento convocatório. Voltando aqui ao nosso esquema, primeira característica é que ela é facultativa. Segunda, ela pode ter, pessoal, várias formas. Ela pode se dar aí de 3 formas principais. Olha aqui as formas que a nossa lei fala. Caução, que pode ser tanto em dinheiro como em títulos da dívida pública, seguro, garantia e também fiança bancária. São essas as 3 formas que a garantia pode ocorrer nos nossos contratos administrativos. Mas quem é que escolhe? Olha, pessoal, cabe ao contratado optar por uma das modalidades. Eu tenho essas 3 modalidades aqui, mas quem vai escolher não é a administração pública, vai ser o próprio contratado. A administração, como eu disse aqui, vai decidir se vai ter garantia naquele contrato, a critério da autoridade vai decidir se vai haver ou não garantia, mas quem escolhe vai ser o próprio contratado, dentre uma dessas 3 opções aí, uma dessas 3 modalidades que ela pode ter. Ou seja, ela tem 3 formas ou 3 modalidades. Quanto ao valor, quanto aos limites, pessoal, a regra geral é que ela seja de 5%. Mas a gente vai ver um caso que ela pode ser até 10% do contrato. Olha aqui o que a nossa lei diz. A regra geral é que a garantia, pessoal, não excederá 5% do valor do contrato.
Então a regra geral é que a garantia vai ser até 5% do valor do contrato. Essa é a regra geral. Entretanto, quando for obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, vou já falar o que é grande vulto. Grande vulto mais alta complexidade técnica, somando esses dois fatores, aliás 3, porque vou ter riscos financeiros consideráveis, a administração ela poderá elevar o limite da garantia para ter maior segurança. E pode ser até 10% nesse caso. Até 10% nesse caso em que forem somados as características de grande vulto, alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis. É a exceção que a garantia vai poder ser maior. Eu fiquei devendo aqui a explicação do que seria grande vulto. Pessoal, grande vulto seriam as contratações, as obras, os serviços com valor superior a 25 vezes o limite da concorrência. Por exemplo, hoje o limite da concorrência para obras de engenharia é de até 3.300.000. Multiplicando isso por 25 vai dar o valor que configura o grande vulto. Acima desse valor, acima de 25 vezes o limite da concorrência, acima desse valor para engenharia é considerado uma obra de grande vulto. E para isso, se ela tiver alta complexidade técnica também e riscos financeiros consideráveis, a garantia poderá ser de até 10%. Voltando aqui ao nosso esquema, vamos falar o último aspecto aqui a ser falado sobre garantia é sobre a sua restituição. Ora, se a garantia é algo exigido pela administração pública no início do contrato, como o próprio nome diz, é uma forma de garantir que o contratado vai cumprir o contrato, essa garantia não poderá, em regra, ser retida pela administração, só em casos claros. Se o contratado cometer uma falta e der um prejuízo para a administração, essa garantia vai servir para abater essa dívida. Mas, regra geral, a garantia, após a execução do contrato, ela vai ser liberada, ou então restituída, que é a mesma coisa. Vai ser liberada de volta para o contratado. E ainda o nosso artigo aqui traz uma informação adicional. Se for em dinheiro, ela vai ser atualizada monetariamente. Beleza? Então a gente tem aqui que a nossa assertiva 2 também está certo, define garantia de forma certa, e a 1 também está certa. Até agora tudo certo aqui, vamos para a assertiva 3. Pessoal, a assertiva 3 vai falar o seguinte: as cláusulas econômicas, financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Pessoal, pode marcar aí verdadeiro. Embora a administração tenha o que chamamos de cláusulas exorbitantes, como um exemplo aqui, a alteração unilateral do contrato, embora a alteração unilateral do contrato seja uma cláusula exorbitante que a administração pode se valer, porque ela está numa relação desigual, uma relação de verticalidade, em que ela está, entre aspas, acima do contratado de pessoa jurídica de direito privado, ela está acima, em uma posição acima. Então ela tem algumas vantagens que são chamadas de cláusulas exorbitantes. Um grande exemplo é a alteração unilateral, ou seja, pela própria vontade da administração, sem nenhum acordo com o contratado, sem necessidade de nenhum acordo. Entretanto, esses casos de alteração unilateral, que configuram uma cláusula exorbitante, eles só se dão em dois casos, que são modificação do projeto ou das suas especificações, ou modificação do valor contratual, em razão do acréscimo ou diminuição do objeto. A gente vai ver em outra questão que existem limites nessa alteração unilateral para modificar o valor. Até um certo limite, o contratado ele tem que baixar a cabeça e aceitar o que a administração está dizendo, tanto para acréscimo como para diminuição do valor contratual. Entretanto, existem limites, que acima daquele limite só vai se dar por contrato. Ou seja, nesses dois casos apenas, pessoal, modificação do projeto e modificação do valor, é que eu tenho a possibilidade de alteração unilateral do contrato, configurando aí cláusula exorbitante. Nos demais casos, todas as alterações têm que se dar mediante acordo entre as duas partes, administração pública e contratado. E a lei é bem clara em dizer tudo que for relativo à situação econômica, financeira e monetária do contratado vai ter que ser acordado sempre pelos dois lados, por ambas as partes, ou seja, nunca vai caber uma alteração unilateral que mexa com aspectos econômicos financeiros. Todos eles vão ter que passar por acordo bilateral e não unilateral, como é as hipóteses aqui de cláusula exorbitante, como eu disse. Então a nossa assertiva 3 está certa, porque fala que a modificação dessas cláusulas não poderá ser feita sem a prévia concordância, certo? Só poderão ser feitas com a prévia concordância, beleza?
Para fechar aqui, a nossa assertiva 4, a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Pessoal, isso aqui retrata o instituto da anulação do contrato administrativo. E como sabemos, a anulação ela é sempre retroativa, ela sempre tem efeitos ex tunc. Ou seja, opera retroativamente, opera para trás, opera com efeitos pretéritos também. E quais são os efeitos que vão ser desconstituídos? Os efeitos que deveriam ser produzidos, além também dos efeitos já produzidos. Ou seja, ela retorna, volta atrás, a nulidade volta atrás e desfaz tudo que já foi feito pelo contrato. Por isso que se diz que a nulidade ela opera retroativamente, efeito ex tunc. Porque todos os efeitos decorridos do contrato vão ser anulados junto com ele. Essa aí configura as características da anulação do nosso contrato, beleza? Pessoal, então a nossa assertiva 4 também está certa, porque vai falar que a nulidade opera retroativamente, desfazendo todos os efeitos constituídos pelo contrato. Então a gente vai ver que todas as nossas assertivas aqui, elas estavam certas. Então a gente pode marcar aqui letra E. Foi uma questão muito legal para a gente revisar vários institutos aqui da parte de contratos da nossa lei. Espero que vocês tenham gostado. Clique aí no gostei, mande para os amigos. Pessoal, principalmente se inscreva no canal, ajude aqui se inscrevendo no canal. A gente está fazendo vídeo todos os dias aqui, todos os dias vídeo de 8112, 8666 e 9784. Então se inscreva no canal, mande para todo mundo aí e bons estudos.